Viajantes Bem-Vividas. Olá, bem-vinda ao Viajantes Bem-Vividas, podcast para mulheres que viajam pelo mundo do seu jeito, aproveitando cada etapa da melhor maneira possível. Hoje, nossa entrevistada é a Silviane, que vai contar sobre a viagem deliciosa que fez por Penang, na Malásia, em dezembro de 2024. Eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade, mas eu estou muito animada para saber tudinho, porque eu vi suas fotos durante a viagem e fiquei muito curiosa. Verdade. Penang teve um significado diferente nessa jornada de 50 dias pelo Sudeste Asiático, pois foi em Penang que eu iniciei a parte da minha viagem solo. Isso mesmo, após 30 dias viajando na companhia de 3 colegas, foi uma delícia conhecer essa cidade pouco visitada ainda e aí fazendo a viagem sozinha. É um prazer compartilhar essas experiências com você, nosso ouvinte, e também com você, Lilian. E você que está aqui com a gente, não se esqueça de nos seguir no YouTube, no Spotify, no Instagram e, claro, lembre sempre também de curtir, comentar e compartilhar cada episódio. Nós contamos com essa sua ajuda para que o podcast chegue a muitas outras mulheres. Isso mesmo. Agora, Silvia, conta pra gente por que Penang. Onde você ouviu falar dessa cidade? Por que incluí-la em seu roteiro? Fala pra gente se é uma cidade grande ou pequena e também como é que você fez para montar esse seu roteiro na Malásia? Teve algum tipo de ajuda? Consultou blogs? Pois é, eu também nunca tinha ouvido falar de Penang. Foi realmente uma daquelas coincidências muito agradáveis. Eu estava conversando sobre meu roteiro de viagem, conversando com um, com outro e tal, né? E aí eu decidi aceitar a sugestão da amiga de uma amiga que eu estava conversando, a Adriana, que na verdade é mais amiga das minhas filhas do que minha, mas eu também a conheço sempre, e que ela mencionou que Penang, por ser uma cidade bem menorzinha, era mais peculiar e pitoresca do que conhecer a capital da Malásia, que é Kuala Lumpur. Eu também tive boas informações de Penang por meio de vídeos no YouTube. Geralmente eu não sou muito de ver vídeos, eu sou mais de consultar blogs e tal, mas eu tinha pouquíssimo tempo para planejar a viagem, então dessa vez eu ouvi vários vídeos e já vou dando uma dica, a maioria deles estavam em inglês, viu? Pouca coisa em português, mas super valeu a pena e eu vou contar para vocês tudinho. Então vamos começar dizendo para todo mundo aí, como é que você foi para Penang? Onde que você comprou passagem? É fácil encontrar transporte para lá? De que cidade você partiu? E ao chegar à cidade, como que você se deslocou para sua hospedagem? Eu cheguei em Penang vindo de Phuket, na Tailândia. Vocês lembram, né, que eu comecei pelo norte da Tailândia, depois fiz os países ali ao redor, né? E aí fomos para a parte do sul da Tailândia, que era Phi Phi e Phuket. Então Phuket foi a última cidade e é a mais perto de Penang. Então eu saí de avião pela companhia aérea Firefly, um voo de 1h30. E eu comprei esse voo do mesmo jeito que eu comprei os outros todos, pesquisando passagens de um lugar para outro, via as companhias que apareciam, olhava uma, olhava a outra, olhava os horários, via os preços e decidia. Foi muito tranquilo. O perrengue mesmo foi quando cheguei em Penang, na imigração. Foram exatamente 2 horas na fila de pé. Muito, muito, muito cansativo. Era muita gente chegando em Penang. Eu até fiquei assustada, porque eu achei que era uma cidadezinha pequenininha e que não teria tanta gente na entrada, mas tinha muita gente. E tudo muito demorado. Só não foi pior essas 2 horas de espera, porque eu fiz amizade com uma família muito simpática que estava atrás de mim. Era um casal. Eles moram na Austrália, o pai tem negócios na área de tecnologia, petróleo e tal. Então eles estavam indo em Penang para passar o Natal e o fim de ano,
para descansar, relaxar. E por isso que estavam chegando, eles têm casa lá. E aí era o casal, então 2 filhos universitários e a avó que estava acompanhando com mais de 80 anos. Muito simpática, muito querida, muito politizada e adorava conversar. Então a gente bateu o maior papo e aí eu acabei me distraindo para aguentar esse tempo todo de pé, né? E para ir ao centro, sair do aeroporto, né, ir para onde eu estava hospedada, como você me perguntou, Lilian, eu peguei um Grab, que eu até confirmei com essa mesma família que estava acostumada a ir para lá, se era bom fazer assim e tal. E eles disseram, excelente, vá de Grab. Grab lá é o nosso Uber daqui. Então, eu chamei, quando eu saí do aeroporto, saí da imigração, chamei o Grab, eles me deram uma orientação ali de onde é que eu tinha que ir, porque tinha que sair do local onde a gente estava, né, que é quando você sai do prédio do aeroporto, e tinha que atravessar uma rua e ir para o outro prédio, que é do estacionamento. Na rua, em frente a esse estacionamento, é que o Grab para. Então, foi tranquilo, porque eu tinha a placa, no instantinho identifiquei. E uma curiosidade sobre essa coisa de sair do aeroporto é que em Penang eles têm um valor fixo, tanto para você ir do aeroporto para Georgetown, que é o centro da cidade, como também da rodoviária e do porto. Então procure saber antes qual é o valor, pesquise, que aí você tem também essa referência do Grab, né? E a vantagem é que ninguém vai te cobrar mais, porque é um valor padronizado na cidade. Silvia, essas informações, você já falou, né, que eu viu vídeos no YouTube, que trocou algumas informações com a amiga da amiga. E para a Malásia, você viu assim, precisa de visto, de outros documentos específicos? Você encontrou essa informação em algum site? Sim, pesquisando mesmo. Aí eu fui para pesquisa na internet, se precisava. Eu não tinha essa informação da amiga dessa vez. Foi na pesquisa mesmo. E aí eu descobri que realmente tinha que ter, não era um visto, né? A gente não precisa de visto para entrar na Malásia, mas para quem vai ficar até 90 dias, é obrigatório preencher um cartão de entrada que chama MDAC. Esse preenchimento tem que ser pelo menos 3 dias antes da viagem. Então, como eu estava viajando já há 30 dias, eu não quis fazer com muita antecedência. Quando eu pus na minha agenda 3 dias antes, daí eu já tinha o link de onde fazer esse preenchimento, fiz o documento e mandei para eles eletronicamente. Então, quando eu cheguei na imigração, depois desse tempo todo de esperar, eles já tinham os meus dados. Então, foi só eu apresentar o passaporte e foi muito simples. Agora, eu li também a recomendação de que você deve levar alguns comprovantes, como, por exemplo, comprovante da hospedagem em Penang, da passagem que você vai sair de Penang, a sua vacina contra a febre amarela e a comprovação financeira. Eu vou dizer para vocês o seguinte, a vacina eu não sei se eles veem ou não, porque eu entreguei meu passaporte já vem grampeado a vacina da febre amarela. Eu mostro em todos os países assim. Então, se precisava, ele já viu ali. E eu não lembro deles terem me pedido a passagem de saída e nem comprovação financeira. A hospedagem, sim, me perguntaram onde é que eu ia hospedar, não me pediram para mostrar a reserva, mas me perguntaram. De todo jeito, eu recomendo que vocês, se você for visitar Penang, você tenha em mãos o comprovante da hospedagem, a passagem de saída, a vacina de febre amarela e a comprovação financeira, que eu peguei um extrato bancário da minha conta no Brasil. E eu tinha também os 2 cartões de débito, Nomad e Wise, que se fosse o caso, eu podia abrir e mostrar para eles o meu saldo lá. Foi isso. Na verdade, se alguém for visitar a Malásia, né, precisa de todas essas coisas. Tá. Exatamente. Penang é uma cidade que, como a gente já comentou, pouco conhecida, né, porque a maioria das pessoas visita Kuala Lumpur, que é a capital da Malásia, não é isso? Exatamente. Kuala Lumpur é a capital, muito linda, é uma cidade grande, pelo que a gente vê, né? Eu não visitei, mas é uma cidade muito grande e a maioria dos viajantes vão conhecer Kuala Lumpur.
é moderna, tem como principal atrativo, e todo mundo faz foto, são as duas torres Petronas, de 451 metros de altura. Eu fui pesquisar sobre Penang e logo me chamou a atenção por ser uma cidade com uma mistura vibrante de cultura e gastronomia, coisa que eu gosto, né? E além disso, eu me interessei muito por sua street art, que é um diferencial da cidade. Eu adoro mural, eu adoro vitral, eu adoro pintura de rua, e lá eu li que tinha várias pinturas espalhadas pela cidade. Então isso foi o que me cativou mesmo para conhecer, né? E por isso, então, eu decidi não ir para Kuala Lumpur, porque eu não tinha tempo para fazer as duas, senão eu teria também ido a Kuala Lumpur. E a minha decisão foi, bom, já que eu vou a Singapura e já que eu vou a Doha, que são cidades grandes, eu vou optar para ir em Penang, que é uma cidade mais pitoresca, né? E por isso eu decidi. Em Penang, Georgetown, que é a área central da cidade, né? Ela é patrimônio da humanidade pela Unesco desde 2008. E aí eu pensei, puxa, mais uma razão para ir conhecer Penang. E lá também, pelo que eu tinha pesquisado, né, era um verdadeiro caldeirão cultural, porque lá vivem britânicos, chineses, indianos e malaios. Então imagina. E a arte urbana é encantadora. Então as construções históricas são muito bonitas, por isso ele foi considerado patrimônio da humanidade, né? E estão muito bem conservadas. E ainda eu tinha lido sobre a questão da comida, porque a comida era uma mistura dessas regiões todas, esses povos diferentes todos, que devia ser muito interessante, e comprovei que eram mesmo. Eu também sou muito apreciadora de arte de rua. Conta um pouquinho pra gente, Silvia, um pouco mais, né? Porque você já contou um pouquinho, mas conta um pouco mais sobre a história de Penang. Olha, Penang, ela foi uma colônia britânica no século XVIII e se tornou um dos principais portos comerciais do Sudeste Asiático. Então ela já foi muito famosa e era muito, até rica, porque ali se fazia muito comércio, né? Só que depois ela entrou em declínio, mais ou menos nos anos 60, e exatamente pela capital, né? Foi transferido todo esse comércio para Kuala Lumpur. E aí a cidade entrou em declínio. E aí o que aconteceu? O governador da cidade, em algum momento, né, decidiu que tinha que se reinventar. A cidade precisava criar uma forma diferente de atrair o turismo novamente e se transformar num destino de interesse, né, de novo. E aí a street art foi uma das estratégias que eles usaram. Bom, também Penang, ela é a maior ilha do país e, como eu já falei, um verdadeiro mosaico cultural. Então, Penang foi eleita pela CNN Travel como um dos principais destinos turísticos do mundo em 2019. Em 2008, a cidade se transformou então em Patrimônio da Humanidade pela Unesco e destaca-se pelas casas de vários estilos de arquitetura do século XVIII, quando a cidade era colônia britânica ainda, e grandes terraços, principalmente construções chinesas, foram construídas no século XIX, quando se tornou um centro exportador da Malásia. Com um comércio direcionado agora, então, né, para a capital Kuala Lumpur, em 2012, como eu comentei, o Conselho Municipal de Penang resolveu revitalizar toda essa região da ilha, dando maior ênfase ao centro, que é chamada Georgetown, a cidade ali, né, o miolinho. E aí, o artista lituano Ernest Zakarevic foi escolhido para dar vida à cidade e iniciou o projeto das Street Arts, fortalecendo ainda mais o título de Patrimônio da Humanidade. Então, essa é a peculiaridade de Penang. E eu achei super legal ter conhecido essa visão diferente da cidade. É muito interessante mesmo. Quantos dias que você ficou em Penang, Silvia? Achou suficiente? Diante da sua experiência, o que você recomendaria?
Olha, eu fiquei 3 dias inteiros e eu achei um tempo bem ideal, assim, bem suficiente para explorar a cidade, andar pelas ruas de Georgetown, fazer os passeios culturais e conhecer as street arts. Eu vou dizer para você que praticamente tudo que eu tinha elencado para visitar, eu visitei. Só não visitei 2 atrações que eram mais distantes, mas o resto tudo eu visitei nesse tempo de 3 dias. Então, eu acho que é bem suficiente, né? Agora, para quem quiser incluir praias e trilhas, porque tem praias, tem parques mais distantes e tal, aí então tem que aumentar os dias um pouquinho. E conta pra gente onde você se hospedou. Ficava numa boa localização? Eu tinha feito até uma reserva num hotel antes e depois eu mudei de ideia e fui para outro hotel, exatamente por conta da localização. Eu me hospedei no Malaysia Hotel, é Malásia com Y, Malaysia Hotel, muito bem localizado. Ele fica em Georgetown, quer dizer, não fica no miolo do governo, né? Mas ele fica no bairro abrangente de Georgetown. Esse hotel estava incluído o café da manhã e é um hotel com um bom conforto, é simples, não é chiquérrimo, não é 5 estrelas, mas totalmente capaz de atender as necessidades para esse tipo de viagem, né? Mas eu tinha recebido a recomendação da amiga, que era para eu ficar na região de Batu Ferringe, que é o bairro mais chique e de frente para o mar, né? Mas eu fui procurar os hotéis lá e estavam caríssimos. Então eu preferi ficar fora desse miolo mais chique, mais famoso, mas tá aí a recomendação. A única coisa que eu li sobre referência desse bairro, que tem vários hotéis, inclusive desses nomes famosos que a gente conhece, né? Há uma recomendação para cuidar com o trânsito à noite, porque como é um bairro que tem muito movimento, ele acaba tendo muito trânsito para você se locomover. E uma dica que deram desse bairro também é que de frente para a praia tem sempre pessoas fazendo massagem. Então, vale a pena para quem quer fazer massagem, né? Também ficar ali naquela região. Lá onde eu fiquei, eu não vi massagem por ali. Então, parece que há uma centralização nesse bairro Batu Ferringe. E se você quiser ficar num hotel mais simples ainda que o Malaysia, que foi o que eu fiquei, eu indico o Spices Hotel, que era o que eu tinha feito a reserva anteriormente. Também fica em Georgetown, também fica bem localizado e é uma boa opção. E desse Hotel Malaysia, eu fiz praticamente tudo a pé. A região é muito segura, mesmo à noite, eu saía à noite para andar, sempre perguntava no hotel, é uma região tranquila, eu posso ir a pé? Olha, o atendimento no hotel foi fantástico, eles eram sempre muito simpáticos. Também nos lugares que eu ia, sempre fui muito bem atendida, o povo é muito simpático. Então, assim, pode ficar bem tranquilo que é muito seguro andar por lá, não tem nenhum problema não, essa região é muito boa. Bem, agora vamos ao que a gente ama descobrir, que são as atrações. Comece falando de 3 atrações que você considera que não podem faltar numa visita a Penang. Bom, por incrível que pareça, Lilian, a cidadezinha tem várias atrações. É pequena, mas tem muitas atrações. Primeiro de tudo, e claro que foi a principal razão da minha visita, eu vou destacar as street arts, que são lindas e muitas. Eu senti um pouco de dificuldade quando eu estava programando a viagem de identificar quais eram essas street arts. Mas chegando no hotel, a maioria dos hotéis dizem que tem um mapinha que te ajuda bastante. Mas eu também vou ajudar vocês deixando aqui na nossa legenda do episódio uma lista delas para ajudar. Mas como que você começa a visita? Pela Armenian Street, que é uma das principais ruas da cidadezinha. A rota tem murais encantadores, como o Kids on Bicycle, que é crianças na bicicleta, e a Grandma e Grandson, que é a mãe, a avó com o neto. O charme dessas street arts é que não é só uma pintura, é uma pintura que permite você interagir com a pintura. Então, cada pintura você pode chegar na pintura e simular como se estivesse fazendo parte daquela
pintura. Essa é a parte legal, porque você tem que usar uma criatividade e tem que testar, né, como que você pode fazer parte daquele cenário. E essa é engraçada porque te diverte também. Bom, como eu não tinha muito tempo e eu fiquei um pouco receosa de ter dificuldade de encontrar as ruas, eu pedi indicação no hotel para contratar um trishaw, que é como se fosse um tuk-tuk, né? Eles lá chamam trishaw, que é uma bicicleta com uma cabaninha, né? Uma coisa assim que você, como se fosse uma carrocinha, só que movida a bicicleta. E essa pessoa que dirige a bicicleta, ele é um tipo de guia, então ele vai te levando para os lugares. Aí o pessoal do hotel, muito solícito, chamou uma pessoa que conhecia tudo e que fazia esse trabalho e que era de confiança do hotel. E esse senhor, então, ele me levou, deu uma volta comigo nessa região mais central da cidade e me mostrou as principais artes de rua. Não foram todas, a gente combinou um tempo, um preço, né? E ele me mostrou a grande maioria. Então foi ótimo, tanto pelo passeio, como também porque ele já tinha a manha, né, de como fazer as fotos. Então eu não precisei fazer muito esforço, porque ele já ia me dizendo, faz assim, faz assado. Foi meu produtor das fotos. E ele ainda fazia as fotos, porque se eu tivesse sozinha, eu ia ter que sempre fazer selfie, né? E talvez não ficasse legal. Então foi bem legal ter feito esse passeio com esse senhor dirigindo. O que eu de início me senti bem desconfortável? Era um senhor negro, muito simples e muito idoso, aparentava ser idoso. E eu assim fiquei meio constrangida no início de ele estar pedalando uma bicicleta para me levar. Eu fiquei bem desconfortável e eu senti assim as pessoas olhando para mim e eu fiquei pensando, gente, será que as pessoas estão achando, me criticando porque eu tô explorando esse homem, né? Eu me senti explorando aquela pessoa, né? Mas aí eu comecei uma conversa, como sempre, né? Bato papo mais que outra coisa. Acabei conversando muito com ele e eu toquei no assunto de eu estar fazendo esse passeio com ele, fazendo aquele esforço enorme na bicicleta, que eu estava me sentindo constrangida. E ele me disse que fazia esse serviço desde jovem e que para ele é muito importante continuar a ter trabalho, que era para eu ficar tranquila, porque aquele era o trabalho dele, ele queria continuar trabalhando e era uma forma de ele também poder ganhar o dinheirinho dele, né? Então, claro, eu me acalmei, porque vi que era uma coisa, que era uma rotina, era uma cultura local, e óbvio que eu caprichei um pouquinho na gorjeta. Nos dias seguintes, aí eu fui a pé, explorando as ruas de Georgetown, e fui fazendo visita a outras street arts que eu fui encontrando pelo caminho. Foi muito gostoso, porque eu virei uma criança, gente. Eu fiquei brincando, fazendo uma pose, fazendo outra, me diverti. Sempre tinha gente em volta, então aí eu pedia para tirar a foto, para ficar melhor. E foi uma diversão. Gostei demais. Eu vou deixar, como já disse, aqui na legenda desse episódio, a lista pelo menos das 11 principais street arts para vocês conhecerem lá. Eu te entendo, acho que também eu ia adorar. E acho que exatamente todas essas pessoas que trabalham, né, têm um trabalho relacionado ao turismo, é isso, é a maneira delas ganharem a vida ali, né? Muitas delas exatamente dessa forma que você falou, já trabalham ali desde pequenas, aprenderam com o pai, né, com a mãe, e aquela função foi passando de um para outro, né? Eu acho que a arte de rua ela estabelece, parece que um diálogo com as pessoas. E eu acho que nessas fotos também a gente aprende muito observando como é que outras pessoas tiram a foto, né? E aí a gente pode imitar e sair também bem legal. Mas aí me conta que outros pontos turísticos você sugere? Bom, aí a gente tem que falar do centro mesmo, né? De Georgetown, que é o Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 2008. Então, a arte urbana é encantadora, as construções históricas de Georgetown são belíssimas e muito bem preservadas e existem alguns pontos principais para você conhecer. Por exemplo, o City Hall, que é a prefeitura, muito bonita, um prédio bem grande e ao lado tem vários outros prédios da administração da cidade, né, que valem visitar. Fica de frente para tipo uma praça.
bem arborizada, tem umas fontes, umas esculturas, então vale a pena visitar e não pode deixar de ser visto não, porque é muito bonito. Logo próximo tem também a Queen Victoria Clock Tower, é uma torre bem alta, com 60 metros, tem um relógio, né, Clock Tower, né, tem um relógio bem grande, e tem que lembrar, né, que é uma homenagem à Rainha Vitória, porque eles foram colônia britânica. Então, essa é a razão dessa homenagem, né? Próximo também, quer dizer, próximo nem tanto, você tem que ir andando pela beira do mar, né? Tem uma calçada bem longa que você vai caminhando por ali e você vai vendo muitas outras atrações. Ali você vai encontrar também o Forte Cornwallis, que é uma ruína, né, desse forte que foi usado no passado. Hoje, então, ele é um monumento em memória aos heróis de guerra, entre outras destacadas referências históricas, né, da época. E outro passeio muito legal é essa Avenida Beira-Mar, para você caminhar e observar as belezas. Durante todo esse trajeto, e ele é bem longo, você vai vendo o mar. A gente, obviamente, eu adoro quando isso acontece. Estava acontecendo ali um casamento, então o noivo estava lá com a noiva fazendo foto e tal, nessa área aberta, bem legal. E paralelo a essa beira-mar, tem bancos e também mosaicos que vão sendo apresentados de tempo em tempo, com desenhos muito bonitos, com história da cidade e várias esculturas. De tempo em tempo você tem uma escultura muito bonita também. Então é uma diversão, você ir assim, com calma, só caminhando e observando a beleza da região. Bem, pelo visto, Penang vale mesmo uma estadia de mais dias, né? Que outras coisas você visitou por lá? Olha, tem que destacar também que lá tem, lembra que eu falei no início que tem imigrantes, né, chineses, hindus, né, então indianos, tem várias nacionalidades. Então tem algumas construções muito antigas que são muito lindas, remontam a esse tempo. Então uma delas é o Cheong Fat Tse, que traduzindo isso para o inglês é The Blue Mansion, a mansão azul. Ela recebe esse nome porque realmente ela é toda azul por fora, muito bonita. Vocês acham no Instagram esse nome e podem visitar algumas imagens lá dessa casa. Vale super a pena você fazer esse passeio. É um mergulho no luxo asiático do século XIX. Você vai passar por pátios, aposentos muito opulentos, que já pertenceram a Cheong Fat Tse, apelidado de Rockefeller of the East, ou Rockefeller do Este, né? O JP Morgan da China. Ele tem esses dois apelidos aí. Ele foi o último mandarim e primeiro capitalista da China. E é bom fazer reserva antecipada, porque as visitas têm hora certa para acontecer. Então, as visitas guiadas acontecem 2 vezes por dia. Você paga 25 ringgis, que é a moeda deles, né? A visita é feita às 11 e às 15 horas. Então, você tem que se programar para esse horário, tá? Você pode comprar na hora também no guichê, mas esteja atento para chegar a tempo, porque eles começam bem na hora mesmo. A visita, sem ser com o guia que faz nesses horários de 11 horas e 15 horas, você pode fazer também sem guia com audio guide. E aí já tem 5 horários. Você vai pagar o mesmo valor, mas daí você tem mais oportunidades ou mais oferta de horários, tá? Então você pode escolher. Eu preferi fazer com o guia e gostei muito, porque vai contando toda a história de cada cômodo, das roupas, das peças, de tudo que tinha ali. Eu gostei bastante. E você pode também ir apenas aos restaurantes, porque nesse prédio, nessa casa antiga, tem 2 restaurantes e um café, o Manga, o Índico e esse café. O ideal, se você quiser visitar os restaurantes, é você fazer reserva antecipada. Agora, no dia que eu cheguei, eu não fui em nenhum dos restaurantes, mas no dia que eu cheguei lá, eu acho que eu fui no horário das 11, quando acabou era meio-dia e pouco, eu fui ao restaurante e para olhar, né, para ver o que era, como era e tal, e se eu quisesse eu podia entrar, o moço disse, tinha vaga, então
Não sei, mas vale a pena fazer reserva, porque vai que você quer e chega lá não tem, né? Então, dá uma entrada lá no site deles e faz a reserva. Outra mansão lindíssima é a Penang Peranakan, ou mansão, é também uma mansão, fica também em Georgetown, é um museu dedicado à herança Peranakan de Penang. São todos esses nomes grupos culturais antigos, né? Eles também são conhecidos como Babas e Nionias. Esses nomes são complexos, viu? Mas eram os nomes do povo naquela época lá. Esse grupo era uma comunidade de proeminentes chineses aculturados. Era uma coisa muito peculiar e única nessa parte do mundo, né? E o museu ele está instalado também numa belíssima mansão que é toda em tons de verde, que já serviu como residência e escritório de um magnata chinês do século XIX, que chamava Chung Keng Qi. Possui mais de 1000 peças de antiguidade e itens colecionados da época. Também possui um café que fica na parte externa, que vale muito visitar, e degustar os quitutes típicos. Aí foi o nosso ponto de encontro para o Food Walking Tour que eu participei. Então, vale a pena, porque eu já, bem em frente, você entra num portão grande e do lado direito tem esse prédio do café e à esquerda está a mansão, que é maravilhosamente linda, mas não deixe de visitar o café, porque é muito bonitinho. Você sobe uma escada e é muito bonito lá em cima, de umas madeiras mais escuras, muito charmoso, uma coisa assim bem romântica, vale muito a pena e as comidinhas lá também são muito boas. Então são 2 mansões e uma delas funciona como museu, é isso? Todas as duas são museus. São museus também, né? São museus, contam, né? Tem todas as coisas da casa, daquele povo e contam as histórias. Vale a pena visitar as duas. Tá. E Penang tem algum outro lugar assim bem pitoresco ou diferente? Tem sim, Lilian. É um lugar muito interessante para visitar. É o Clã Jetes. Eu lia isso e ficava pensando, o que é isso, gente? Falava assim, mas eu não tinha uma precisão do que era. Eu fui conhecer, né? É um pedacinho de Georgetown, como uma vila flutuante. Era onde moravam antigamente os clãs das famílias chinesas que migraram para a Malásia. Então, vale muito a pena visitar, porque você vê aquelas ilhazinhas flutuantes e cheias de lojinhas. Para quem gosta de comprar artesanato, coisas locais, comidinhas. Também tem umas bancas de suco, comidinhas locais que você pode experimentar. E também dali, quando você olha assim para a esquerda, né, do mar, tem umas street arts nas paredes daqueles galpões que tem por ali. Então, é um local bem típico, bem interessante, que dá para você gastar ali 1h30, 2 visitando essa região. E tem ainda o Kek Lok-Si Temple, que é o maior templo budista da Malásia, que é um importante centro de peregrinação para os budistas de outros países. E você pode fazer a visita junto com o Penang Hill, que recebe o nome também como Bukit Bendera, que é tipo um funicular que você sobe e é de onde você tem a melhor vista da cidade. Esse funicular você sobe em 4 minutos, ele fica mais distante. Essas duas atrações são muito próximas umas das outras. Então, se você quiser visitar, já vai para lá e já visita os dois. Mas é mais distante. Eu acabei não indo conhecer esse lugar, mas todo mundo diz que a vista é muito bonita. Eu não fui até porque estava nublado lá. Então eu não ia ter vista nenhuma. Eu acabei optando por fazer outras coisas e não fui visitar. Mas dizem ser uma atração bem bonita. E a recomendação é você subir no final do dia para aproveitar o pôr do sol e daí o anoitecer. Então fica a dica. Eu não posso dizer se realmente é muito bonito, porque eu não fui, mas todo mundo diz que é uma atração bem interessante. Silvia, eu estou impressionada com Penang, hein? E muitas atrações bastante interessantes. Verdade, Lilian.
E olha que tem mais coisa ainda, hein? Eu ainda indico visitar a Mesquita Capitã Quilin, que eu fui. Ela é uma construção do século XIX e foi construída por comerciantes muçulmanos, que vale muito a pena visitar, viu? É bem interessante, dá para você entrar, conhecer o prédio. E tem até algumas pessoas que ficam ali na frente, umas senhoras que dão instrução, contam a história e tal. Também tem a Catedral da Assunção, o Sri Mahamariamman Temple, olha os nomes, gente. Esse aqui é indiano, né? Um templo hindu, o mais antigo da região ali do estado, em Georgetown, construído em 1833, que apresenta esculturas de deuses e deusas na entrada principal e na fachada. Esse templo, gente, é um negócio assim que eu fiquei, meu pai do céu, como ele é enfeitado. Você chama atenção e o seu olho não sabe para que lado olha, porque é tanta esculturinha, desenhinho, coisinha, que chega a ser over para o olhar da gente. Mas super vale passar, conhecer e ver como é, tá? Também é conhecido como Templo Mariamman, ou Templo Indiano. Na Queen Street tem o Templo Kwan Im Teng, que traduzido para o inglês é The Goddess of Mercy Temple. É um templo também budista e foi construído em 1728, tornando-se assim o templo budista mais antigo do estado de Penang. Então, para quem gosta de conhecer templos, eu fiz aí uma coletânea de alguns templos de diversas religiões, né, ou diversas seitas que você pode visitar. Tem algum lugar de natureza, Silvia, lá em Penang, que vale a pena se visitar? Tem sim, ficam mais distantes, eu não visitei, mas é recomendado visitar também. Um lugar que dizem que é muito lindo é o Parque Nacional de Penang, que é indicado para quem gosta de trilha, que diz que vale muito a caminhada de 1h30 e aí fazer o retorno de barco. Dizem que é um passeio bem interessante, mas eu tive que priorizar o que eu queria, não deu para fazer tudo. Tem muita coisa boa mesmo. E agora sim nós vamos falar de uma das coisas que a Silvia mais aprecia nas viagens, né? Uma das, né? Que é a questão da comida, né? Como é que foi a sua experiência gastronômica? Olha, foi um dos pontos altos, viu? Eu li sobre a questão do Food Street e fazer um tour lá. Eu tinha feito na Tailândia né, em Bangkok, e eu deixei para fazer lá porque eu tinha recebido essa recomendação. Então eu comprei um tour gastronômico e eu fiquei impressionada porque tinham 15 degustações. No final, o grupo já não estava mais conseguindo comer, porque não eram pratinhos pequenininhos, não. Eram comidas, assim, prato como se fosse para você comer só aquilo. Eram coisas muito grandes, mas muito interessante. Incluiu comida de rua e comida em restaurantes típicos. Foi maravilhoso, eu amei esse tour e eu super recomendo. A Jenny, que foi a nossa guia, uma graça de pessoa, explicava super bem a origem de cada alimento e o seu preparo. Além de tudo, ela conhecia os lugares, todos os lugares. Ela selecionou os lugares na cidade, ela conhecia os proprietários, conhecia os lugares, conhecia os pratos. Então, quando a gente chegava, os proprietários já estavam esperando a gente, tanto nas barraquinhas de rua, como também nos restaurantes. Então, a gente era muito bem atendido. E outro item muito importante, a gente tinha certeza da higiene, né? Porque eu sempre fico preocupada com essa coisa da comida de rua em países assim ou lugares que você não conhece, por conta da higiene. Então eu me tranquilizei bastante, porque a Jenny tinha esse compromisso de fazer tudo dar certo, né? Ela não ia arriscar o nome dela em procurar alguma coisa que não tivesse higiene, que todos os lugares a gente achou muito bom. Então foi muito legal essa mescla de comidas diferentes, né, de barraquinhas de rua e também restaurantes. E eu provei de todos os pratos. Teve prato que eu não comi inteiro, mas eu provei de todos. E Penang vive com essa variedade de nacionalidades, né? Então a gente já falou mais cedo, chinesa, indiana, britânica, e só isso já serve, né? Já basta para refletir na gastronomia. Então você tem ali uma diversidade de comidinhas super, hiper saborosas.
E algumas são muito bonitas, decoradas, né? Tudo muito saboroso. E o que mais me chamou a atenção foi um café que a pessoa que prepara, ela puxa o baldinho com café, assim, com uma coisa de açúcar. Então ele faz uma mise-en-scène danada para fazer aquele café que acaba sendo um teatro para a gente ver, né? Bem interessante. E fica a dica aí. Esse tour eu comprei pelo Get Your Guide e paguei $46. E amei, super recomendo. Silvia, cita aí pra gente alguns pratos típicos e aonde que você sugere comer. Ok, vamos lá, os nomes são complexos, né? Depois a gente vai deixar isso por escrito porque vale super a pena, né? Laksa é o primeiro, é uma sopa apimentada de peixe, bem gostosa. Panipuri, muito gostoso também, é um iogurte original, típico deles lá. O Kui é Kuih Talam, Pulut Tai Tai, Radish Cake, Samosa. Samosa é muito famosa. E o café que eu estava falando, que é um chá, na verdade, ele chama Ginger Pulled Tea, que é um chá pulled, que vai para lá e para cá, puxa para cá, feito com gengibre. Super interessante de ver fazer e tomar também, eu gostei bastante. Bom, em termos de sugestão de lugares para comer, eu citaria o Julia Street Night Hawker, o Red Garden Food Market, o Viva Local Food Heaven, que foi o nosso favorito, a Astaca Hillside, e para algo mais assim arrumadinho, mais chiquezinho, o King House Hotel, que tem um restaurante também, um café pub com música ao vivo. Gente, como os nomes são nomezinhos complicados, né, para a gente guardar, a gente vai deixar lá na legenda do nosso vídeo no YouTube para ninguém perder essas dicas tão preciosas, né? Bem, Silvia, você se sentiu segura? Você recomendaria um Penang para mulheres 60 a mais viajando sozinhas? E em sendo uma viajante 60 a mais, você fez algum tipo de preparo físico para essa viagem? Como é que você sentiu durante uma jornada de 50 dias? Olha, em termos de preparação, eu não fiz nada muito especial, mas eu fiz musculação, a minha musculação, que eu já faço 3 vezes por semana, e dei uma acelerada, né? Eu pedi para o meu personal que ele desse uma caprichada na performance, para que eu pudesse ficar mais fortinha para caminhar muito, porque praticamente tudo foi andando. A gente pegou nesses 50 dias, pegamos assim transfer, né, para ir até o hotel, do aeroporto ao hotel, para alguns lugares mais distantes, mas a grande maioria foi caminhando. E graças a Deus não tive nenhuma dificuldade, foi tudo muito bem, tranquilamente. Mas eu sugiro o seguinte: se você não está acostumado a andar, aí eu acho que é bom você se preparar antes, tipo uns 2, 3 meses antes, começar a caminhar, andar um pouquinho mais rápido, né? E se você puder fazer musculação, que é o que é indicado, né, para nós, 60 mais, faça, porque hoje está mais que provado que é muito importante para o cérebro, inclusive, a gente fazer musculação. Quanto à segurança, olha, sem nenhuma dúvida, a cidade de Penang é segura. Pelo menos todos os lugares que eu fui, eu achei muito acolhedora, muito fácil de se locomover, muito plana, não vi assim nada, pouquíssimo. Eu fui visitar um monumento lá que tinha um farol, que eu nem incluí aqui na lista, mas foi o único lugar que eu tive que subir mais, assim. Então, é uma cidade bem fácil de se caminhar. Eu acho que é tanto segura como acessível a nós 60 mais. E reforço isso, o povo é muito gentil, sempre pronto para ajudar. Você pode perguntar na rua, informação, e parar. Por exemplo, eu estava andando na rua principal e me deu fome, eu olhei assim, tinha um café, entrei, tinha umas mesinhas na frente. Olha, o moço me atendeu super tranquilamente, muito gentil.
faz perguntas para você, você quer assim, quer assado, então você tem muita facilidade de se relacionar com o povo, não tem nenhum entrave, nenhum problema maior, não. E qual é a moeda da Malásia? Como é que você lidou com os pagamentos? Eles aceitam com facilidade os cartões de débito? Como é que é o custo de vida por lá? O que você achou em relação à comida, passeio, hospedagem? Você considerou um custo bom, razoável, achou cara? Olha, a moeda da Malásia é ringgit malaio. A abreviatura é MYR, MIR. Logo que eu cheguei ainda no aeroporto, eu fiz um câmbio de $50, só para aquela emergência mesmo. Eu estava evitando demais fazer câmbio para não ficar depois com essas moedas, né, locais. E depois eu saquei lá na cidade, nos dias seguintes, eu saquei ainda $100 num caixa eletrônico. Mas no fim sobrou dinheiro, porque eu gastei em espécie $70 em Penang nesses 3 dias, com as despesas que eu fiz. A maioria dos lugares aceita pagar com cartão de débito, né, esses que a gente já usa, Nomad e Wise, mas tem assim os mercadinhos de rua, que funcionam mais com dinheiro. Então você tem que ter um pouquinho de dinheiro em cash, né, dinheiro local, porque alguns lugares menores, artesanato, coisa assim, eles querem dinheiro mesmo. Mas a maioria é feito com cartão. Então eu sugiro nem tirar esses $100. Você tira 50, depois tira mais 20, se precisar, vai tirando de pouquinho, porque eu tive que levar uma sobra de ringgit e trocar depois em Singapura, porque de lá eu fui para Singapura. Mas você achou cara? Achou que as coisas lá são caras ou um preço que você considera assim, bom? Não, eu não achei caro, não. Eu achei uma cidadezinha com preço bom, tranquilo de pagar, né? Comida, transporte praticamente eu não usei, eu só fiz esse tour, né, que eu falei para o street art no primeiro dia. Foi um preço combinado. Eu acho que eu paguei 70 ringgit, né, até, se a memória não me falha. E eu não achei caro, não. Eu achei uma cidade bem fácil de conviver e viver. Um preço bom. Que bom. E para fechar, que dica você daria para alguém que ouviu aqui a gente, quer colocar Penang no roteiro ou que já tinha essa sugestão de visitar Penang? Se você gostou, vá, porque eu me apaixonei por Penang. Eu até voltaria em Penang. E olha que eu não sou de voltar nos lugares, hein? Gostei demais, amei aquelas street arts. Agora falo para você se preparar bem para andar muito, porque vale muito explorar a cidade, as ruazinhas, andar com calma e também se prepare para comer, porque a comidinha lá é boa. Outra dica que eu dou, leve roupas leves, faz muito calor. E precisa usar chapéu também, viu? Porque tem hora, assim, se você estiver na rua no horário mais quente, é calor demais, tem que pôr chapéu, passar protetor solar e se proteger. E outra dica, que aliás não é só para Penang, mas para o Sudeste Asiático quase todo, leve adaptador universal, porque cada lugar, cada cidade tem 2 ou 3 tipos de tomada, mas nenhum é igual ao nosso. Então, na maioria das vezes, as nossas coisas elétricas não funcionam no sistema deles. Então, leve sempre um adaptador universal que vai te ajudar bastante. E vá descobrindo a cidade, porque tem muito cantinho escondido para conhecer. Silvia, que destino diferente e interessante. Obrigada por você compartilhar sua experiência, que com certeza vai inspirar muitas pessoas. Foi um prazer, amei também, Lilian, porque contando aqui e compartilhando com você e com as nossas ouvintes, eu revivi essa deliciosa viagem. Eu adoro viajar sozinha e tem essa vantagem, né? Quando você viaja sozinha, você vai fazendo as coisas conforme você quer, gosta, volta, vê de novo. Isso é muito gostoso também. Já faz quase um ano que eu estive lá. Como que a vida passa rápido, né, gente? E a gente tem mesmo que aproveitar as oportunidades. Eu espero inspirar mais mulheres a se jogarem nessa aventura de descobertas. Quem sabe aí você que está nos ouvindo resolve conhecer Penang. Pois é. Chegamos então, gente, ao final de nosso episódio.
Hoje nós trouxemos para você Penang, na Malásia, uma ilha ainda não tão conhecida, mas por tudo que vocês ouviram a Silvia contar, incrivelmente interessante. Bem, querida viajante bem-vivida, você já sabe que a cada 15 dias, nas quartas-feiras, estamos aqui trazendo um episódio novo. Queremos encontrá-la sempre. Enquanto isso, aproveite para ouvir os outros episódios que já foram publicados. São mais de 80, com muita informação sobre viagem, roteiros completos e muita história de quem viaja de diferentes maneiras. Lembre-se também que você pode nos ajudar a fazer chegar a muitas outras mulheres esses conhecimentos, essas dicas, esses lugares inspirativos. Então, compartilhe os episódios com suas amigas, curta e comente. Se você desejar nos enviar alguma sugestão de tema ou alguma pergunta ou opinião, envie um e-mail para viajantesbemvividas@gmail.com ou mande uma mensagem pelo Instagram. Nós vamos adorar receber seu feedback, respondemos tudo que vem pelo Instagram e nós encontramos com você daqui a 15 dias. Abraços!